Bom dia, caros amigos das redes sociais, tudo bem com vocês? Manhã chuvosa, 13 de julho, Dia Internacional do Rock and Roll, né? Na época em que era proibido ter música feia, né? Anos 70, anos 80, até ali meados dos anos 90, né? O flashback, né? O rock and roll, né? Como diria o slogan, sexo, drogas e rock and roll, né? Hoje seria sexo, drogas e funk, né? Os tempos mudam, né? Pessoal, nesse vídeo eu queria emitir uma série, uma miscelânea de opiniões e sentenças baseadas na experiência, né? Na vivência própria, né? O indivíduo, a constituição da experiência do indivíduo, ela não pode ser descartada da ciência, né? A gente tem na ciência aí a objetividade dos fatos, né? A quantificação, a qualificação, a categorização dos fatos, dos fenômenos, onde o seu lado subjetivo tem que ser deixado de lado para que o objeto seja melhor analisado, identificável, quantificável, né? Sistematizável. Mas eu acho que um grande problema da modernidade é esse esvaziamento do sujeito, né? O sujeito, ele altera o objeto, né? Então eu queria emitir uma série de opiniões, uma miscelânea de opiniões e sentenças a respeito principalmente da educação, né? Da educação. Essa palavra que vem do latim educere, né? A educere, a origem da palavra é latina, educere, aquele que conduz, né? O professor, aquele que professa algo, você professa, confessa, professa, você diz, né? Você emite alguma coisa, aquele que professou, né? Fez a sua profissão, ele professou. Daí vem dessa raiz etimológica vem o termo professor, né? Então vamos lá, eu atuo aí há mais de 20 anos na educação, né? Hoje sou professor já há 18 anos da rede pública de ensino do estado de São Paulo, acompanhei vários processos educacionais, várias gestões educacionais, várias concepções filosóficas educacionais e concepções pedagógicas, né? E gostaria de fazer uma breve análise aí baseada na experiência própria. Então você tem a seguinte situação, ah, todo ser humano consciente hoje, com o mínimo de critérios ajuizados, de bom senso, ele vai dizer que a educação é importante, ela deve ser uma pauta prioritária nos projetos políticos, nas plataformas políticas. Todos veem, acho que até um analfabeto hoje que não frequentou a escola, ele é capaz de reconhecer a importância do estudo, da escola. Um detalhe, escola também vem do latim, né? Seria o lugar do ócio, né? Do ócio. Os gregos eram apreciadores do ócio criativo, né? O ócio é não fazer nada, é justamente o nada, né? E hoje ela virou de fato o lugar de não se fazer nada, além de se falar bobagens, né? Então vamos lá, vamos pegar a seguinte situação. Vamos fazer uma análise aí da última LDB promulgada no dia 20 de dezembro de 1996, cujo ministro da Educação era o senhor Darcy Ribeiro, cujo presidente da República era o senhor Fernando Henrique Cardoso, um fabiano, diga-se de passagem. Depois eu conto o que é ser fabiano, né? Para quem tiver interesse. Então foi no dia 20 de dezembro a Lei 9394/96 de 20 de dezembro de 1996. Foi promulgada a nova LDB, né? Que dentre outras coisas deve garantir o acesso e a permanência de todas as crianças e adolescentes à escola, né? Sendo que o Estado tem que garantir esse acesso de forma prioritária ao ensino fundamental e estender esse direito, essa garantia ao ensino médio. O ensino deve ser baseado no pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, né? Então você tem dentro da filosofia educacional
o acesso a todos, o pluralismo, a diversidade, a gestão democrática de ensino. Olha, são palavras realmente que deixa o sistema alemão, o sistema de ensino japonês, o sistema de ensino alemão, norte-americano, ficam com inveja do nosso sistema de ensino. A democratização do acesso, a gestão democrática, a inclusão de minorias, o que mais? A diversidade, já que a sociedade é dinâmica, é diversa, a escola tem que refletir essa diversidade, né? Uma reflexão ética de que tipo de escola do Saviani, né, Demerval Saviani, que tipo de escola que nós queremos para que tipo de sociedade. Sociedade e escola se interligam, né, elas se imbricam, né, elas se completam. Então nós vamos ter a seguinte situação, uma reflexão sobre o ensino deve ser inclusivo, ele deve ser sócio-construtivista, não é? O ser humano ele não vive, ele convive, ele não habita, ele coabita, ele não existe, ele coexiste, a importância da coletividade, né? O modelo é o socioconstrutivismo, né? Baseado aí no Paulo Freire, a educação libertadora. A educação é libertadora, né? A pedagogia do oprimido, a pedagogia da autonomia, né? Então, o que deve ocorrer, né? O que deve ocorrer? A filosofia educacional, ela seguiu essa diretriz socioconstrutivista de inclusão, de valores progressistas, as pautas minoritárias, os negros, os pobres, os gays, as mulheres, segmentos estigmatizados pela sociedade que nunca antes tiveram chance e acesso ao ensino, agora estão dentro da escola e as suas pautas diversitárias, né, humanitárias devem ser atendidas. Tudo isso está na lei, é lindo, é uma coisa realmente linda, magnífica, né? Qualquer sistema de ensino ficaria com inveja, o sistema japonês, o coreano, o chinês, que dá de 10 a 0 em qualquer PISA, em qualquer avaliação institucional internacional, ele fica com inveja dos nossos legisladores, dos nossos filósofos, sociólogos e psicólogos da educação, das nossas concepções pedagógicas, humanitárias e progressistas, tudo isso na teoria, né? Aí o que acaba acontecendo? O que acabou acontecendo no Brasil com o acesso ao ensino, com a democratização ao ensino, com a inclusão, né? Hoje você só não estuda, só não frequenta a escola. Olha, em 95% dos casos das pessoas que não frequentam a escola, elas não frequentam porque não querem, entendeu? É garantido, é obrigatório, veja bem, eles não dão apenas um direito, eles obrigaram a pessoa a estar na escola. Então ela não está mais lá porque ela quer aprender, ela é obrigada por lei. Eles associaram esses gênios políticos e pedagógicos e psicopedagógicos que nós temos, eles associaram, eles atrelaram o assistencialismo, o Bolsa Família, o Vale não sei o que, o auxílio alimentação, o Vale presidiário, sei lá o que. Agora o Lambão fez agora aí, o pé de meia, dar dinheiro para as pessoas estudarem. Eles associaram as cotas à presença na escola. Então a pessoa não vai mais lá para aprender, ela vai porque, obviamente, ela será atendida aí, ela será custeada pelo assistencialismo. Então ela tem que estar na escola, as mães são obrigadas a levar os filhos para a escola, muitas vezes com a intenção, obviamente, do seu auxílio. Eu não estou fazendo juízo de valores sobre o auxílio, sobre quem merece e não merece. Quem sou eu para dizer isso? O fato é que a escola, ela arrebanhou tudo. Eles atrelaram a frequência, presença do aluno na escola ao assistencialismo. Então, se você não colocar seu filho na escola, se ele não tiver presença, por que o cara quer te bater se você não faz presença? Porque ele sabe que o auxílio dele depende da presença.
não meramente das notas, e se fosse das notas, elas também não refletem o aprendizado, né? O processo avaliativo, né? Então você tem a seguinte questão aí: incluiu todo mundo, chamou todo mundo para dentro da escola, associou a presença, a frequência regular dele às cotas assistenciais, e isso significa o seguinte: muitas pessoas que estão lá não estão para estudar, muitas, quiçá a maioria, a grande maioria, né? É assim que acontece. Elas vão lá para qualquer outra razão. Associado, nós não podemos esquecer dele, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, 10 de julho de 1990 ou 20 de julho de 1990, se não me engano, 20 de julho de 1990, o tal do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que recheia de direitos os nossos menores, as vítimas da sociedade, né? Os que nunca tiveram direito a nada. O cara está 8 horas dentro da escola, ganha material, se alimenta, tem um professor para ensiná-lo, e os nossos brilhantes analistas sociais dizem: é uma pobre vítima que nunca teve acesso a nada, vítima do racismo, do machismo e da homofobia e, claro, do capitalismo, e deve ser amparado pelo Estado protetor, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, esse é o panorama, esse é o pano de fundo, essa é uma análise primária, pelo menos, que nós temos. Aí nós partimos para ele, o famigerado, o famoso currículo. Isso aí dá uma confusão, todos têm interesse em saber o que, como, quando, onde, por que e para que nós devemos ensinar, o que deve estar lá no currículo, o que deve ser contemplado nos magnânimos parâmetros curriculares nacionais, ou na Base Nacional Comum Curricular. Olha que nomes técnicos lindos. Base Nacional Comum Curricular, parâmetros nacionais curriculares, né? Então lá deve estar contemplados as competências e habilidades, né, que os nossos adolescentes devem aprender. Afinal, a velha pergunta: que tipo de escola para que tipo de sociedade? Saviani, Demerval Samiani, né? Então nós temos a seguinte questão aí: a escola quer ser democrática, inclusiva, diversitária, pluralista, progressista, contempladora das minorias, doravante marginalizadas e estigmatizadas, gays, mulheres, negros, pessoas que moram em comunidade, o lumpen proletariado, que é o proletariado degradado que o Marx falava lá no Manifesto Comunista, no Capital, na ideologia alemã, né? Ele deve ser contemplado. Não estou fazendo juízos de valores, juízos de fatos. No entanto, vamos relembrar um outro pensador medieval, Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino. Ele disse que algo só pode ser bom, só pode ter raízes boas, se durante a sua intenção, veja bem, as coisas elas têm intenção, intencionalidade, por que você vai fazer? Elas têm os meios, como que você vai fazer, ela tem a ação, o que você está fazendo, e você tem os resultados, que é o fruto daquilo que você fez, né? Quando essas 4 coisas, intenção, meios, ação e resultado, deram um resultado bom, é porque aquilo de fato é bom, independente para quem, como, onde, quando e porquê. Ele é bom, né? A categoria bem delimitada versus o mal delimitado, um maniqueísmo, né? O que vai acontecer? Quando você pega as análises institucionais, seja do PISA, seja do IDEB, seja do IDESP, seja do SARESP, né? Vamos pegar uma avaliação comparativa, e aí nós podemos pegar aí mais talvez o PISA, né? O ranking internacional de avaliação, né? O Brasil é sempre último. O socioconstrutivismo, baseado nas teorias de Piaget, Wallon e Vygotsky,
né? O socioconstrutivismo, sociointeracionismo, psicologia genética. O Brasil é sempre o último colocado. Os melhores colocados seguem a educação tradicional, conservadora, decoreba. Essas são as competências e habilidades. Quem segue o socioconstrutivismo, como o caso do Brasil, está sempre nas últimas colocações. Isso seja em FHC, isso seja no Lambão, isso seja na Dilma, isso seja no Temer, isso seja no Bozo, isso seja no Lambão de novo. Em qualquer um, você tem esse resultado sempre, as últimas colocações. Quando você pega, isso é empiricamente demonstrável. Eu provo, eu falo, eu provo, você pode chamar o governador do estado, o presidente da república, você pode chamar os especialistas aí da educação, Mário Sérgio Cortella, e que especialista ruim. Pode chamar Leandro Carnal, pode ressuscitar o Darcy Ribeiro, Paulo Freire, a Montessori lá, né, a italiana. Você pode chamar o Piaget, o Vygotsky, Pavlov, você pode chamar o grandes educadores ali, o americano John Rawls, né? Acho que é o John Rawls. Você pode pegar mesmo aqui no Brasil Anísio Teixeira, grandes educadores, diga-se de passagem, Gilberto Dimenstein, Saviani, Edgar Morin. Eu provo o que eu digo para vocês. Quando o aluno chega no terceiro ano do ensino médio, etapa final do processo de ensino, ele só sabe 5 coisas. Ele só é apto e muito apto a 5 coisas. A saber que os negros foram escravizados, que a mulher é vítima da sociedade, que gay tem todos os direitos do mundo e mais um pouco. Esses 3 grupos têm todos os direitos do mundo e mais um pouco, porque eles foram categorias oprimidas na história, como se houvesse um nexo causal, né, do que aconteceu com os entes no passado pudesse ser corrigido de forma abrupta e ininterrupta agora, né, eles quebram o nexo causal e colocam essas minorias, né, no centro do universo. Então todo branco passa a ser um racista, um machista e um homofóbico. Isso, o nosso aluno, ele é ipsis literis. Se cair isso na prova, não tem para chinês, não tem para americano, não tem para japonês, não tem para coreano, tem para inglês, não tem para ninguém. Eles vão bater em todos, nocautear todos. E isso o aluno sabe, que todo branco, homem heterossexual é um machista, racista e homofóbico, porque houve um processo de escravização. Ele não sabe nada desse processo, ele só sabe o que o professor dele contou aí através das fontes que confirmam o que eles querem provar, né? As fontes que não confirmam as suas teses, eles ocultam, né? Maconha é medicinal, aborto é um direito da mulher, porque o útero é dela, né? E que Estado tem que dar tudo para ele. Essas 6 coisas, eles tiram 10 em tudo. Se você perguntar o que é verbo, uma análise aí gramatical, né? Uma análise gramatical, o que é verbo, substantivo e adjetivo, né? O que é uma figura literária, o que é uma regra de 3, ou mesmo o verbo to be, a tabela periódica dos alimentos, tal, quiçá aí as 3 fases da matéria, né? Ele não vai saber. É um processo histórico, explicar com de média, aí com um processo histórico aí mediano, aí, digamos assim, né? Que ele explique aí todo o processo, as causas, consequências, né? Quem foram os agentes, quem foram os ativos e os passivos, em nome do que o processo ocorreu, ele não vai saber. Agora que homem branco, heterossexual, é um racista, machista, homofóbico, fascista. O cara uma vez debateu comigo, o cara queria até me bater, chamou de fascista. Quando eu pedi o que era fascista, o cara não sabia. Eles reproduzem ideias genéricas, abstratas, né?
através de argumentos ad hominem contra o homem para destruir os seus inimigos. Então, qualquer um que seja contrária a essa pauta, ele é um racista, machista, homofóbico e fascista. É o argumento ad hominem. Essa é a realidade de em muitas situações isso ocorre dentro da escola, entendeu? A indisciplina, quer dizer, eles minaram o poder da escola, do professor, do diretor e concentraram o poder no ente, no grande Leviatã, no Estado. Eles tiraram o poder do pai e da mãe e colocam no Estado. Todo esse processo de transferência de poder, dos poderes mediativos, dos poderes médios para o grande poder. Essa que é a filosofia que vem imperando há pelo menos 30 anos aqui no Brasil, e não só no Brasil, no mundo. Então a situação é complexa e complicada, e os caras estão o quê? Liberando maconha, porque a maconha é medicinal, porque a maconha atinge mais os pobres, porque os negros são vítimas da violência policial, porque estavam portando maconha, e se um branco for pego portando maconha, ele não será punido, entendeu? É esse tipo de coisa que você tem que ouvir, quem é que aguenta. Aí vem os outros aí, o índice de cumprimento de metas para o bônus. Aí eu me pergunto, se cumprir a meta, que é cumprir esse papel de alienar as pessoas, se ele for cumprido em 0%, tá ok. Aí você fez o seu papel, você educou o cidadão e não o alienou, né? O grande processo educativo, na minha opinião, é não alienar as pessoas, é fazer com que elas sejam parte do processo, não que elas se excluam do processo e comecem a construir ideias, né, que só favorecem, na verdade, a classe que nos domina, que nesse caso nós sabemos é o Estado conluiado aí com as grandes empresas, com os grandes capitais que querem o quê? O seu filho pobre e burro e alienado, né? E o Estado tem cumprido, diga-se de passagem, muito bem esse papel. Tá bom? Valeu!